Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer aqui com vocês um pequeno estudo, um resumo, uma explicação sobre o capítulo 1 de Apocalipse. Eu espero que vocês entendam e que Deus possa falar no coração de cada um de vocês que estiver assistindo. Esse estudo vai ser para resumir, explicar algumas coisas sobre o capítulo 1, porque Apocalipse é um livro em que está dizendo sobre os fins dos tempos e que Jesus está voltando. Está lhe mostrando algumas das coisas em que vão de acontecer e já estão acontecendo. E que Deus fala grandemente no coração de vocês. Capítulo 1 de Apocalipse. Diante dos primeiros versículos, podemos notar em que vem falar sobre a revelação de Deus para João, de coisas em que devem acontecer, que tem a possibilidade de acontecer. A palavra deve vir a falar de talvez, sim ou não, das coisas em que será reveladas para ele. E João, nesses primeiros versículos do capítulo 1, vem fazendo uma dedicação para as igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. E diante dos primeiros versículos, podemos ver em que no versículo 4 fala sobre os 7 Espíritos de Deus. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz sejam convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Quais são esses 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus? O Apocalipse é um livro em que a gente pode perceber em que tudo que fala nele vai se voltando para os outros livros antes de Apocalipse. Nisso, eu me lembro muito bem do livro de Isaías capítulo 11, em que fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Isaías 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e da inteligência, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. E nisso já podemos ver quais são esses 7 Espíritos em que realmente estão diante do trono de Deus. E continuando o estudo dos versículos de Apocalipse, podemos ver em que no versículo 10 fala em que João ele foi arrebatado em espírito, em que do seu lado direito ele escuta uma voz como soar de trombeta, dizendo para em que tudo em que ele vê que é para ele escrever em um livro. E além de escrever em um livro, era para enviar para as 7 igrejas. E quando João se vira para tentar ver de onde vinha aquela voz como soar de trombeta, ele tem a visão, a primeira visão de 7 castiçais de ouro. E no meio, um semelhante ao Filho do Homem. Mas Stephanie, qual é o significado desses 7 castiçais? As 7 igrejas. As 7 igrejas são os 7 castiçais. Nós teremos a resposta e a confirmação nos próximos versículos em que iremos ver. Continuando com os versículos, podemos ver que João ele descreveu como é que Jesus estava. E no meio desses 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Chama de fogo porque ele contemplava tudo em que estava acontecendo. E os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. E a sua voz era como de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E essas 7 estrelas? O que significa essas 7 estrelas? Se os 7 castiçais eram as 7 igrejas, as 7 estrelas são os 7 pastores, os 7 líderes, são os 7 anjos das igrejas, os que lideravam aquelas igrejas. As estrelas significam os 7 pastores, os 7 líderes, os 7 anjos, né? Porque os nossos pastores, eles são os anjos da igreja. Versículo 17. E eu, quando vi, o caí em seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas,
Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são e que hão depois dessas hão de acontecer. Podemos ver em que as coisas do Apocalipse não só vai acontecer, mas como já está acontecendo. Tantas coisas em que ainda vamos estudar, vocês vão ver em que já estão acontecendo. Vão sim muitas coisas ainda acontecer, mas já estão muitas das coisas acontecendo. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E esse foi o nosso pequeno estudo. Eu espero que vocês entendam, que Deus possa falar mais no coração de vocês. E é essa palavra que eu quero deixar hoje.